Sabe, tem uma história na Bíblia que sempre me faz refletir profundamente. É sobre um jovem profeta, um homem como você e eu, que recebeu uma missão diretamente de Deus. Isso aconteceu há muito tempo, por volta de 930 anos antes de Cristo, quando o reino de Israel estava dividido. O povo estava confuso, perdido espiritualmente. O rei Jeroboão tinha erguido altares pagãos, levando o povo para longe dos caminhos de Deus. Você consegue imaginar o peso que esse jovem profeta carregava nos ombros? Ele precisava enfrentar um rei poderoso, em nome do Senhor. Deus falou claramente com esse jovem profeta de Judá: vá até Betel, onde Jeroboão construiu um altar pagão. Confronte-o publicamente e profetize contra esse altar. Mas Deus também deu instruções muito específicas. Não coma pão nem beba água naquele lugar e volte por outro caminho. Você já recebeu ordens tão claras assim? Instruções que não deixam margem para dúvidas? O jovem profeta ouviu com atenção. Seu coração devia estar acelerado, mas ele sabia que precisava obedecer completamente ao Senhor. A missão não seria fácil, mas a voz de Deus era clara. O jovem profeta chegou a Betel justamente quando o rei Jeroboão estava oferecendo incenso no altar pagão. Imagine a cena: o rei em suas vestes reais, a multidão observando, o cheiro de incenso no ar. O profeta, cheio do Espírito do Senhor, apontou para o altar e clamou em alta voz: altar, altar. Assim diz o Senhor: nascerá um filho à casa de Davi. Seu nome será Josias. Sobre ti ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos. Era uma profecia ousada, que se cumpriria anos depois. Você consegue sentir a tensão no ar naquele momento? Todo o povo prendeu a respiração. O rei Jeroboão ficou furioso. Seu rosto se contorceu de raiva e ele estendeu a mão apontando para o profeta, gritando: prendam-no! Mas naquele exato momento a mão do rei ficou paralisada, estendida no ar, e ele não conseguia recolhê-la. O altar rachou e as cinzas se espalharam pelo chão, exatamente como o profeta havia anunciado. Já vi isso acontecer tantas vezes em nossas vidas. Quando desafiamos a Deus, encontramos apenas frustração. O poderoso rei agora estava impotente, sua mão congelada no ar como um testemunho visível do poder de Deus. Imagine a mudança súbita na atitude do rei. Agora desesperado, Jeroboão suplicou ao profeta: por favor, interceda ao Senhor seu Deus por mim, para que minha mão volte ao normal. O jovem profeta orou e imediatamente a mão do rei foi restaurada. É incrível como passamos rapidamente da arrogância à súplica quando sentimos a mão de Deus, não é mesmo? Agradecido, o rei convidou o profeta: venha ao palácio comigo, coma e descanse, e lhe darei um presente. Parecia uma oferta gentil, mas era também uma tentação sutil. Você já passou por situações assim, quando o que parece bom vai contra o que Deus ordenou? O jovem profeta permaneceu firme diante do rei e respondeu: mesmo que me desse metade do seu palácio, eu não iria com você, nem comeria pão ou beberia água neste lugar. Pois assim me ordenou o Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho. Que firmeza! Ele resistiu à tentação de receber honras e recompensas do rei. Consegue imaginar quanta coragem isso exigiu? Dizer não para um rei poderoso, recusar hospitalidade numa cultura onde isso era tão importante. Mas ele sabia que a obediência a Deus vinha em primeiro lugar, pelo menos naquele momento. Após esse confronto impressionante, o jovem profeta partiu de Betel por outro caminho, como Deus havia ordenado. Ele devia estar exausto, mas satisfeito. Tinha cumprido sua missão corajosamente. O sol quente castigava, a poeira da estrada subia sob seus pés. Enquanto isso, em Betel vivia um velho profeta. Seus filhos chegaram correndo e contaram tudo o que tinha acontecido no altar. Pai, você precisava ter visto. Um profeta de Judá enfrentou o rei Jeroboão. A mão do rei ficou paralisada e depois foi curada. O velho profeta sentiu algo mexer dentro dele. Era curiosidade, inveja, solidão. Por qual caminho ele foi? Perguntou ansiosamente. O velho profeta selou seu jumento e saiu à procura do jovem mensageiro de Deus. Encontrou-o sentado debaixo de um carvalho, descansando da jornada. Você é o profeta que veio de Judá? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu o jovem. Venha à minha casa comer comigo, convidou o velho profeta.
O jovem, ainda fiel à sua missão, respondeu: Não posso voltar com você. Deus me ordenou que não comesse nem bebesse nada neste lugar. Você já sentiu o peso de manter uma posição quando todos ao seu redor parecem querer que você ceda? É uma das lutas mais difíceis que enfrentamos. Foi então que o velho profeta disse as palavras que mudariam tudo. Eu também sou profeta como você, e um anjo me disse pela palavra do Senhor: traga-o de volta para sua casa, para que coma pão e beba água. A Bíblia nos diz claramente, ele estava mentindo. Aquela mentira, aparentemente pequena, seria o início de uma tragédia. Pense nisso por um momento. Como reagimos quando alguém que parece respeitável e espiritual nos diz algo contrário ao que sabemos que Deus falou? É uma das tentações mais perigosas que enfrentamos na vida de fé. O jovem profeta hesitou. Aqui estava um homem mais velho que também se dizia profeta, afirmando ter recebido uma nova mensagem de Deus. Quem não ficaria confuso? Em um momento de fraqueza, ele decidiu voltar com o velho profeta. Talvez pensasse: que mal pode haver em aceitar um pouco de hospitalidade? Este homem também é um servo de Deus. E assim, aquele que tinha sido tão firme diante de um rei poderoso, cedeu diante de um convite gentil. Você já notou como às vezes resistimos às grandes tentações, mas caímos nas pequenas? Isso me lembra tanto nossas próprias lutas. Enquanto estavam sentados à mesa, comendo e bebendo na casa do velho profeta, algo extraordinário aconteceu. O Espírito do Senhor veio sobre o velho profeta, e ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor: por ter desobedecido a palavra do Senhor e não ter cumprido o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu, mas voltou e comeu e bebeu neste lugar, seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. O rosto do jovem profeta deve ter empalidecido. A comida em sua boca devia ter perdido o sabor. Era tarde demais. Você consegue imaginar o peso daquelas palavras? O mesmo homem que o havia enganado agora pronunciava seu julgamento. Depois da refeição, o velho profeta selou seu jumento para o visitante. O jovem profeta partiu, seu coração pesado, com a consciência da sua desobediência. Uma única decisão errada após um ato de grande fidelidade e coragem. Como isso ressoa em nossas vidas. Quantas vezes começamos bem, mas tropeçamos no caminho. O céu parecia mais escuro agora, o caminho mais solitário, enquanto ele seguia sua jornada, refletindo sobre o que havia feito. No caminho de volta aconteceu o inesperado. Um leão surgiu e atacou o jovem profeta, matando-o. Mas o mais extraordinário estava por vir. O leão não devorou o corpo nem atacou o jumento. Os dois ficaram ali, lado a lado do corpo. Isso não era um ataque comum de um animal selvagem. Era um sinal claro do julgamento divino. Pessoas que passavam pela estrada viram aquela cena incomum. O corpo do profeta, o leão parado ao lado, o jumento ileso. Que estranho, deviam comentar. Isso não é natural. Deve significar algo. A notícia chegou rapidamente a Betel. O profeta de Judá está morto na estrada, mas o leão apenas fica ao lado do corpo, sem devorá-lo. Quando o velho profeta ouviu isso, soube imediatamente. É o homem de Deus que desobedeceu à palavra do Senhor. Você consegue sentir o peso da culpa que deve ter esmagado o coração daquele velho homem? Sua mentira tinha contribuído para a morte do jovem profeta. Ele selou seu jumento e foi até o local. Lá estava a cena surreal. O leão e o jumento, lado a lado, guardando o corpo do profeta caído. O velho profeta recolheu o corpo do jovem e o levou de volta para Betel. Com lágrimas nos olhos, ele o sepultou em seu próprio túmulo familiar. Ai, meu irmão! Lamentou-se amargamente. Aquele que havia mentido agora chorava pela consequência de suas palavras. Disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultem-me no túmulo onde está o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. Ele sabia, no fundo de sua alma, que aquele jovem, apesar de seu erro, era verdadeiramente um homem de Deus, e sua profecia contra o altar se cumpriria. O velho profeta confirmou aos seus filhos: o que ele proclamou pela palavra do Senhor contra o altar em Betel e contra todos os santuários idólatras nas cidades de Samaria certamente se cumprirá. E de fato, muitos anos depois,
tal como o jovem profeta havia anunciado, o rei Josias destruiu aquele mesmo altar. A palavra profética se cumpriu completamente, como registrado em 2 Reis, capítulo 23. Mesmo através da imperfeição humana, o propósito de Deus permaneceu. Não é reconfortante saber que, apesar de nossas falhas, Deus ainda cumpre seus planos? O que mais me impacta nesta história é ver como o jovem profeta teve a coragem de enfrentar um rei, resistiu a presentes de honrarias, mas caiu diante de uma mentira bem elaborada. Isso me faz pensar em como, às vezes, as tentações mais perigosas vêm disfarçadas de coisas boas, e frequentemente através de pessoas que respeitamos. Você já passou por isso? Quando alguém que você admira lhe sugere algo que contradiz o que você sabe que Deus já falou claramente, esses são os momentos mais desafiadores da nossa caminhada de fé. A tragédia do jovem profeta nos ensina algo profundo sobre obediência. Ele não foi punido por ser uma pessoa má, pelo contrário, era um servo fiel e corajoso de Deus. Foi punido porque, após receber instruções claras diretamente de Deus, permitiu que as palavras de outro homem o fizessem duvidar e desobedecer. Isso me lembra de como devemos ser cuidadosos, mesmo quando alguém afirma falar em nome de Deus. Como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se são de Deus. Esta história também ilumina o caráter do velho profeta, um homem que aparentemente conhecia a Deus, mas estava disposto a mentir para satisfazer seus próprios desejos. Talvez sentisse inveja por Deus ter escolhido outro para aquela missão importante. Talvez estivesse solitário e simplesmente quisesse companhia. Qualquer que fosse sua motivação, ele falhou em perceber as graves consequências de suas palavras. Como isso nos alerta sobre o poder de nossas palavras e influência sobre os outros. O quanto devemos ser cuidadosos ao aconselhar pessoas, especialmente em assuntos espirituais. Sabe o que esta história significa para a nossa vida hoje? Que a palavra de Deus deve ser nossa autoridade final. Quando Ele nos dá direções claras, nenhuma voz humana, por mais respeitável, por mais convincente que pareça, deve nos fazer mudar de direção. Vivemos em um mundo cheio de vozes conflitantes, muitas delas afirmando falar por Deus. Como distinguimos a verdade? Conhecendo profundamente a palavra que Ele já nos deu. Quando algo contradiz o que Deus já revelou claramente nas Escrituras, devemos permanecer firmes, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. Esta história me toca profundamente porque mostra que Deus é tanto misericordioso quanto justo. Ele não tem prazer em punir, mas a desobediência tem consequências reais. Ao mesmo tempo, vemos como ele honrou a mensagem do profeta, cumprindo cada palavra profética que ele pronunciou. É um lembrete poderoso de que Deus pode usar até mesmo pessoas imperfeitas como nós. Você e eu, com todas as nossas falhas, ainda podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Ele não exige perfeição, exige obediência. E quando tropeçamos, como inevitavelmente acontece, sua graça continua operando através de nossas vidas quebradas. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma e me conta aqui nos comentários qual parte dessa história mais mexeu com você. Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.